Boa noite a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Patrícia, sou pediatra. Hoje é dia 1º de abril de 2025, que é o dia da mentira. E para aproveitar esse tema, eu quero falar de algumas mentiras que contam para nós pais, que a gente deve, se a gente escutar isso, a gente deve sair correndo, que são coisas assim altamente absurdas, tá? Algumas possivelmente vocês já ouviram, mas vamos começar. E se vocês lembrarem de mais algumas, escrevam para mim, tá bom? Primeira mentira de hoje: tomar água gelada causa gripe. Gente, a gripe é causada pelo vírus influenza. Como que a água vai causar gripe? Então, assim, não faz o menor sentido, sabe? É um mito, assim, que... Eu lembro quando minha filha era pequena, tinha uns 2 ou 3 anos, era um dia muito frio, e eu fui comprar um picolé pra ela, e o moço não queria me vender, porque ele disse que a minha filha ia pegar pneumonia dupla. Então você vê, é muito absurdo. Se fosse assim, imagina, as sorveterias seriam proibidas, tomar água gelada, não tem sentido, sabe? Então isso é um mito. Segundo mito: vacina da gripe causa gripe. Gente, a vacina da gripe é com vírus morto. Como que o vírus morto que morreu, tá morto, vai causar gripe? Não tem como. Então, assim, claro que assim, pode acontecer da pessoa ter gripe em seguida da vacina? Pode. Por quê? Porque às vezes ela já estava com o vírus no corpo dela incubado, o vírus vivo que ela pegou de outra pessoa e ainda não tinha se manifestado. Ou outra coisa que ainda pode acontecer é ela pegar o vírus da gripe nos próximos dias, porque a vacina da gripe só faz imunidade depois de 15 dias, então ela só vai funcionar depois de 15 dias. Então, antes desses 15 dias, ela não vai fazer efeito. Então, se acontecer nesse intervalo, pode ser que tenha acontecido isso, tá bom? Pera aí, gente, deixa eu fechar aqui, que eu tô achando que tá muito barulhento aqui. Desculpa. Agora sim. Número 3. Remédio para vermes só funciona no mês sem R. Gente, isso é muito engraçado, porque assim, o dito popular é assim: janeiro, fevereiro, março, abril, não pode dar remédio de vermes, porque não funciona, porque o mês tem R na palavra do mês. Aí, maio, junho, julho, agosto, 4 meses, pode dar remédio de vermes. Aí, setembro, outubro, novembro e dezembro também não pode. Ou seja, a maior parte do ano a gente não pode dar remédio de vermes, né? Então você vê, é uma coisa absurda. Uma vez eu atendi um paciente que estava eliminando ascaris, né, lombriga nas fezes, e eu precisei tratar tanto a criança quanto a família toda. E a avó da criança não queria dar o remédio de jeito nenhum. E isso aconteceu no mês de setembro. Pensa, de setembro a avó só queria dar em maio. E para convencer essa avó de que não tinha nada a ver, e eu falava para ela: mas a senhora veja, como é que o verme vai saber se o mês tem R ou não tem R? Aí ela ficava assim pensando. Eu falei: e se os vermes morassem no Japão e nem tem R no alfabeto do Japão, como é que eles iam fazer? E daí a avó não ficou satisfeita. Então o que eu combinei com ela? Vamos dar remédio de vermes para todo mundo agora em setembro. Tudo bem se não funcionar, em maio a gente repete. Aí ela ficou satisfeita e eu consegui fazer o tratamento. Próxima mentira: existe remédio que previne piolho. Gente, isso é uma coisa bem maluca que as pessoas inventaram. Chega no começo do ano na consulta do pediatra lá por janeiro, fevereiro e fala: doutora, eu queria dar aquele remédio para ele não pegar piolho esse ano na escola. E, gente, não faz sentido, porque assim, um remédio, quando você toma ele vai pro sangue, ele fica numa quantidade no sangue e com o passar do tempo ele vai sendo eliminado, então ele vai durar alguns dias no corpo. Como é que o remédio que vai durar alguns dias no corpo vai prevenir um piolho por um ano? Não tem sentido, gente, não existe, sabe? Então assim, prevenir que pega o piolho. Se pegou o piolho, tem que tratar o piolho. Não tem isso de prevenir piolho, tá bom? Próxima, essa aqui também é uma coisa que desespera todo mundo.
que é assim: se a criança cair, não deixa dormir. Gente, não é isso. É o seguinte, quando uma criança cai, na maioria das vezes um bebê, uma criança pequena, na maioria das vezes não acontece nada, o anjinho da guarda tá lá e tá tudo bem. Mas tem algumas situações de alerta que pode acontecer um traumatismo craniano e pode acontecer algo mais grave. Como que a gente vai saber disso? Um dos sintomas que a gente pode perceber que isso pode ser uma coisa mais séria é a sonolência. Então, a criança ter sono fora de horário. Então, não quer dizer que a criança caiu, ela não pode dormir. É o contrário, quer dizer assim, se ela tiver sono e dormir, aí precisa ficar atento, porque pode ser um sinal de alerta para traumatismo craniano. Não é que você vai ficar lá, por favor, não dorme, não dorme. Não, não é isso. E outra coisa, se for no horário que a criança costuma dormir, a gente não valoriza tanto, porque é o horário que ela dormiria, sabe? Então, é uma sonolência fora do horário comum que a criança costuma dormir, uma sonolência excessiva, tá bom? Outra coisa, criança de 1 ano que não anda é preguiçosa. Que dó! Gente, é um absurdo, porque assim, as crianças não são todas iguais. As crianças, elas variam muito conforme o desenvolvimento de cada etapa das coisas que eles precisam conquistar. Então, por exemplo, para uma criança andar, é normal que ela possa andar as mais precoces ali por 8, 9 meses de idade. Existem esses casos. E ela pode andar até 1 ano e 5 meses. E os dois casos, os dois extremos, são considerados normais. Claro que se passar disso, a gente tem que se preocupar. Mas é um intervalo, a criança está amadurecendo. Cada criança amadurece num tempo diferente. Então, a maioria das crianças de 1 ano ou não está andando ou andou há pouco tempo. Então, não precisa ficar preocupado com isso. Se alguém falar isso para você, só sorria e acene e vida que segue. E, por último, para a gente encerrar, pensando que amanhã é dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a última mentira absurda é que a vacina causa autismo. Gente, vacina não causa autismo. E dá para entender por que as pessoas pensam isso. Porque aconteceu há muitos anos atrás, um pesquisador publicou uma pesquisa falando sobre isso, mas era uma pesquisa que não tinha todo o cuidado científico adequado. Então, assim, foi uma pesquisa que foi totalmente fraudulenta, que foi errada, que não seguiu os critérios científicos, todas as regras corretas que devem seguir, para a gente ter certeza que aquilo é uma verdade científica. Então, um tempo depois que foi publicado, ele já foi desmentido, foram feitos vários estudos depois disso. Nenhum provocou a mesma coisa. E assim, se você for pensar, o autismo já existe antes mesmo de existir vacina. O autismo é genético, 90% dos casos é genético. Então, gente, pode vacinar tranquilo, autismo não causa, vacina não causa autismo, tá bom? Fiquem bem. Se quiserem colocar mais algum conselho absurdo que vocês já ouviram ou alguma história maluca, coloquem aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!